E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando e sejam bem-vindos para mais uma aula de ciência. Bom, gente, iremos continuar com o módulo 3, o capítulo 9, misturas. Né? Estamos na nossa 19ª aula, porém o conteúdo de hoje será a água como solvente. Ok? Vamos lá para a nossa agenda. Bom, essa é a agenda de hoje. A água como solvente inicia-se na página 222. Bom, vocês irão fazer uma atividade no caderno, tá, gente? A atividade está aqui no slide, vou passar agora. Você dá pausa no vídeo e copia no caderno e responde, tá bom? Bom, essa é a atividade. São apenas 4 questõezinhas, tá? Cada questão aí eu deixei umas 2 linhas, mas aí fica a seu critério. Se você quiser escrever um pouco mais, você pode deixar mais linhas. Se você quiser escrever um pouco menos, você completa aí nessas 2 linhas, tá certo, gente? Então aí você dá pausa no caderno. Esses são os exercícios no caderno. Não esqueçam que vocês vão copiar no caderno e responder, tá? Não é só colocar as respostas, é copiar e responder. Ok, gente? Tranquilo? Então vamos lá para a correção das nossas atividades, né? Coloquei aí a atividade para vocês. Deixa eu só lembrar aqui qual é a página. Bom, a página 223, tá, gente? Coloca aí na página 223. Vamos lá para a correção. Primeira questão diz o seguinte: relacione cada uma das misturas a seguir àquela que apresenta um componente em comum. Para isso, pinte os quadrinhos com as respectivas cores. Então, como você pode ver aqui, ó, eu pintei os quadrinhos de amarelo, vermelho e verde, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai relacionar essas cores aqui, né, desses produtos, com os produtos de baixo. Por exemplo, aqui o verde. O verde nós temos o pão, né? O pão, pessoal, ele apresenta componentes em comum com qual dessas misturas aqui embaixo? Com a xícara de café, com a borracha escolar ou com bolo? Bom, gente, é óbvio que é com bolo, né? Por quê? A gente vai ver nas questões seguintes que ele tem alguns ingredientes, né, em comum, como ovos, como farinha de trigo, né, como água, como açúcar ou sal, certo, gente? Vai depender da mistura, né, que for feito, dos ingredientes que for utilizado, mas ele tem, sim, os ingredientes em comum, principalmente a farinha de trigo. Tá? Então você irá pintar de verde, né, esse quadradinho aqui. O outro, gente, é um balão de festa, né? Ele está de vermelho. Então o balão de festa combina com quem? Com a xícara de café ou com a borracha escolar? Bom, gente, ó, você vai pintar de vermelho a borracha escolar. Por quê? Porque o balão de festa ele não é feito com borracha, né? Então a característica que vai ter borracha aqui é o próprio borrão, né? Borrão da escola. Borrão que você utiliza na escola, né? E a outra, por último, o amarelo, sobrou, né? A xícara de chá, que ele tem características semelhantes à xícara de café, né? Como água, como açúcar, gente? Enfim, ok? Aí, na outra questão, você tem o seguinte, essa é a continuação da questão 1, tá, gente? Não é a questão 2, é a continuação da questão 1. Aí ele diz assim, ó, escreva um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada componente listrado. Né? Então, o verde, pessoal, eu coloquei aí farinha de trigo, ovos e sal, e os exemplos, eles dependerão do componente citado. Né? E podem incluir diferentes tipos de massa, né, gente? Então, vai depender do tipo de massa que você vai utilizar, ok? Bom, o outro, gente, ó, que é o vermelho, eu coloquei o látex ou borracha. E outros como luva de borracha e capa de chuva, né? Que são os exemplos que ele pediu, né? Por exemplo, as luvas de borracha ou aquelas luvas de látex, ela é parecida, né, com o de balão de festa. E as capas de chuva também, eles têm praticamente o mesmo material. E por fim, gente, o amarelo,
água e açúcar, né? Então, os exemplos também vão depender dos componentes citados. E pode incluir diferentes tipos de bebidas, né? Como, por exemplo, sucos e alimentos que contenham açúcar e água, né? Principalmente. Ok, gente? Tranquilo? Então, façam as correções. Iremos para a nossa segunda questão. A mistura mostrada na fotografia ao lado é utilizada para combater a desidratação do corpo em caso de vômito e diarreia, por exemplo. Essa mistura ela é produzida adicionando 2 medidas de açúcar e 1 medida de sal em 20 ml de água filtrada ou fervida. Aí eu pergunto, quais os componentes dessa mistura? Bom, gente, os componentes são água, açúcar e sal. Né? Foram eles que se misturaram. E a mistura citada é de que tipo? Heterogênea ou homogênea? É uma mistura homogênea, gente, porque a gente não consegue identificar a olho nu, né, as propriedades. A gente não consegue identificar o que é açúcar, o que é água e o que é sal. É tudo uma coisa só, tá, gente? Por isso que a mistura citada é do tipo homogênea. Item C. Decifre o código e descubra o nome dessa mistura, né? Então, ó, gente, ó, triângulo e triângulo é C, né? Quadrado e triângulo é S, bola e triângulo é J. E aí vai. Triângulo e quadrado é E, quadrado e quadrado é A, e bola e quadrado é O. E bola, ou círculo e círculo, né? É I, quadrado e círculo é M, e triângulo e círculo é R, tá ok? Então vamos aqui, ó. Quadrado e triângulo. Quadrado e triângulo é S. Coloca aqui o S. Círculo e quadrado. Círculo e quadrado. Círculo e quadrado é O. Coloca aqui. E triângulo e círculo é R. Triângulo e círculo é R. E círculo e quadrado é O. Círculo e quadrado é O. Tá? Então a palavra que formou-se foi soro. Viu como é fácil, gente? O outro você vai seguir os mesmos critérios, né? E a palavra que você há de encontrar será caseiro, ok? Quem acertou, beleza, tranquilo. Quem não acertou, corrige aí, por favor. E por último, para encerrar, a terceira questão, né? Observe a foto ao lado. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura? Justifique. E aí, gente? Pode ou não pode? Pode, pessoal. Sim. Ela pode sim. Por quê, gente? Porque ela é formada por diferentes componentes. Nesse caso, né? Diferentes frutas. Então, embora que ela não seja uma mistura homogênea, ela não deixa de ser uma mistura, né? Porém, aí você pode catar, pode separar cada uma das frutas, mas ela não deixa de ser uma mistura. Pois bem, item B. Caso sua resposta ao item A tenha sido afirmativa, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Justifique. Acabei de explicar, né? É uma mistura heterogênea. Por quê, gente? Porque é possível identificar, né, visualmente os componentes. Você poderia retirar os componentes porque você consegue identificar visualmente, né, gente? Por isso que é uma mistura heterogênea. Bom, vamos aqui para o nosso livro, já que a gente volta para cá de novo. Vamos lá. Água como solvente. Eu vou aumentar um pouco aqui o zoom. E ele diz assim, ó, gente, ó, no ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México, aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como mostra a imagem ao lado, né? Então a imagem ao lado está mostrando aqui, isso aqui é a mancha de petróleo, né? Ocorreu. Não vamos muito longe, né? Esse ano mesmo ocorreu as manchas de petróleo aqui no nosso Nordeste, né? Muita gente lá ajudando. No final do ano passado, para esse ano, teve aqueles vazamentos, né? Então, perceba que isso, infelizmente, é comum, né, gente? Eles jogarem
petróleo no mar. Não era para ocorrer, mas enfim, acontece. Aí eu pergunto o seguinte: por que se formou essa camada de óleo sobre a água? Lembrando que estamos no assunto ainda sobre mistura. Bem simples, gente. Ó, aqui é levantar, né, conhecimentos a respeito da solubilidade de componentes na água, né? Então, espero que vocês comentem que a mancha se formou porque parte do petróleo ele não se misturou com água. É por isso que a gente consegue identificar o que é água do mar e o que é petróleo. Bom, assim, gente, ó, o petróleo, pessoal, ele é um grave problema ambiental, tá? E ele causa sérios danos ao meio ambiente. Porque ele pode causar, né, além da degradação do meio ambiente, principalmente o ambiente aquático, ele também pode causar a morte de vários seres vivos, né? Porque alguns animais aquáticos eles podem achar que o petróleo é alimento, né? E aí eles vão querer consumir esse óleo e eles vão morrer intoxicados, porque o petróleo é tóxico para os seres vivos, né, gente? Então vamos lá, gente, ó, a água ela é capaz de dissolver componentes sólidos, né? Ela também é capaz de dissolver componentes líquidos e também componentes gasosos. É por isso, pessoal, que ela é chamada de solvente universal, né? Mas, no entanto, alguns componentes não se dissolvem na água, que é o que a gente vai observar aqui, né? Então, perceba que tem tanto componentes sólido, líquido ou gasoso que dissolvem na água, como tem outros que não dissolvem. Tá? Então, a água ela é chamada solvente universal por conta disso. Então, vamos ver aqui os exemplos. Ó. Ao misturar óleo vegetal e água em um copo, por exemplo, formam-se duas camadas, a de óleo e a de água. Isso ocorre, gente, porque o óleo vegetal ele não dissolve na água. Ou seja, é um componente insolúvel. Um componente insolúvel em água. Tá? Então, por isso que você consegue identificar o que é óleo e o que é água. Né? Agora, um outro exemplo aqui. Ó. Ao misturar, por exemplo, sal de cozinha e água em um copo. Né? Aí você mexe, mexe, mexe. Não é possível identificar visualmente o sal, gente. Isso ocorre porque o sal ele dissolve completamente na água. Ou seja, o sal ele é um componente solúvel. Mais uma vez, o sal ele é um componente solúvel em água, tá, gente? Aí eu pergunto para vocês, qual das situações acima melhor representa o vazamento de petróleo que foi citado no início da página? Você acha que é água com óleo ou água com sal? É óbvio, gente, que é água com óleo, né? Porque o petróleo ele é menos denso do que a água. Né? O petróleo ele é uma mistura de óleos. Né? Então, o petróleo vegetal, pessoal, o petróleo ele não se dissolve em água. E aí é possível a gente identificar, né, a camada sobre a água, a camada de petróleo. Certo, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades da água. Bom, propriedades da água, pessoal. Ó, como eu falei, a água ele é um solvente, chamado solvente universal, né? Mas o que é um solvente, pessoal? Solvente é uma substância que é capaz de dissolver outra substância. Né? Isso é que é um solvente. É uma substância que é capaz de dissolver outra. Tá? O soluto, pessoal, ele faz parte disso. Por exemplo, o sal, quando você vai misturar com a água, ele é chamado de soluto. Né? E o que é o soluto? O soluto, pessoal, é a substância dissolvida. Pode ser o sal, pode ser o açúcar, pode ser o álcool, pode ser o vinagre.
Enfim, o soluto é a substância a ser dissolvida, tá? O soluto e solvente, pessoal, formam uma coisa chamada solução, né? Então, quando você mistura água e sal ou água e açúcar, o resultado é uma coisa chamada solução. Pessoal, mas por que que isso ocorre, gente? Por que que ocorre essa solução? Vamos entender aqui, ó. Todos os componentes, seja eles sólidos ou seja ele líquido, eles existem em razão das ligações químicas entre os átomos, né? Por isso que eu coloquei umas ligações iônicas aí se abraçando, ó. Né? Então é como se ele realmente se abraçasse, uma deslizasse por cima das outras, né? Então dizemos então que as ligações elas correspondem às moléculas e para que elas saiam de seu estado de acomodação, ou seja, para que elas se quebrem, né? Porque na verdade o que ocorre é uma quebra de molécula, é preciso que uma força de atração atue sobre ela. E que tipo de força é essa, gente? Qual é essa força que vai atrair? Ó? A gente se baseia na regra chamada semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, água e álcool, gasolina e água, né? Então, pessoal, sabemos que a água ela só dissolve, ou seja, sabemos que a água ela só quebra as moléculas que se sintam atraídas por suas próprias moléculas. No caso, as moléculas da água são H2O, né? Então, a água ela só consegue dissolver algum produto, alguma substância, se ela tiver, né? Se ela tiver, o soluto, no caso, tiver moléculas que se sintam atraídas pelas moléculas da água. Se tenha moléculas semelhantes, digamos assim. Tranquilo, gente? Aí vem aquela história, né? Que a água ela é uma má influência para o óleo, né? Por quê? Porque a água chega para o óleo e diz assim, ó. E aí, óleo? Cola aqui com a gente. Aí o óleo vai e responde. Não posso me misturar com vocês. Aí a outra água diz assim, a outra gotinha, ó. Hidrofóbico, né? Mas o que é hidrofóbico, gente? Ó, hidrofóbico é que se refere à hidrofobia. É a pessoa que tem aversão patológica aos líquidos, principalmente, né? A água. Eu espero que nenhum de vocês seja hidrofóbico, porque senão, ó, vai ficar tudo, né? Com catinguinha, né, gente? Não pode ter medo da água, tem que tomar banho, tá certo? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá bom? Nossa próxima aula será separação de mistura, ok? Então, bons estudos, boa tarefa e até a próxima, gente. Tchau, tchau.